Sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou o pastor Eliseu Fernandes, mestre em Teologia Bíblica. Nessa nossa quarta lição, João, o discípulo do amor e a revelação do Filho de Deus. Lembrando que você pode adquirir mais subsídios, material extra a partir do QR Code, você pode adquirir. Então é bem interessante, você pode produzir uma aula de excelência a partir da revista, como seu material didático, do QR Code com material extra e outros livros que você pode utilizar para então desenvolver o seu conteúdo numa aula inesquecível e de excelência. Nessa lição 4 fala do apóstolo João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que morre lá em Atos 12, que é decapitado, é o primeiro a morrer então, por causa da fé dos apóstolos. O segundo, no caso da sequência, porque nós temos antes Estevão é martirizado antes, entre o capítulo 7 e o 8. Na verdade, no comecinho do 8, temos ali a lapidação e a morte, então, de Estevão. E depois, na sequência, dos apóstolos, do grupo inicial que andou com Jesus, a morte do irmão de João, que é Tiago, filho de Zebedeu. Pensando em João, não tem como pensar no seu evangelho, verdadeiramente, pensar nos escritos joaninos. João é o único que tem vários gêneros literários. Ele tem um evangelho, que é um gênero, biografia, bioi. Você pode encontrar essa ideia nesse livro aqui, lendo os Evangelhos de Sabedoria, que explica como funciona essa estrutura do evangelho, também com características de biografia. Temos então 3 cartas, 1ª, 2ª e 3ª João, são gênero epistolar, e temos um livro de profecia, que é Revelação, ou Apocalipse de João, que é um livro de viés apocalíptico escatológico. Explicando, nem todo texto é apocalíptico. Para ser um gênero apocalipse, precisa ter anjos, batalha do bem e do mal, um pouco diferente, então, apenas da escatologia. Há uma certa nuance de diferença entre a terminologia. Então, aqui estaria explicando essa diferença de forma breve para você, que é nosso aluno, nosso ouvinte. Então, João, discípulo do amor, apóstolo do amor. João, então, aquele que vai trabalhar, aquele que vai ensinar a teologia do amor. Apesar de Paulo escrever em 1 Coríntios 13 um hino ao amor, a teologia do amor. Deus é amor. Eu preciso amar meu irmão. Se eu não amar meu irmão, sou um Caim espiritual. Então, estou matando meu irmão. Eu não tenho parte com Deus, eu não tenho comunhão. Eu preciso amar. Então, a teologia do amor vem pela pena de João. Então, é interessante pensar e analisar João a partir dessa perspectiva. Então, é o discípulo da intimidade, é aquele que se reclina segundo a tradição, é aquele que é conhecido pela tradição como discípulo que Jesus amava, ou seja, aquele que estava perto do coração de Jesus, aquele que se aproximava. Isso demonstra, então, aquele que amava, aquele que mais amava Jesus, estava mais próximo de Jesus. Então, ele nos ensina que não apenas preciso conhecer Jesus, nem andar apenas ou somente com Jesus, eu preciso conhecer, andar e amar profundamente. Essa é minha vocação, essa é minha força, minha qualidade. Amar Jesus. É um homem que ama Jesus de forma incondicional. Não é à toa que Jesus diz para ele: cuida da minha mãe, eis aí mulher do teu filho, eis aí filho da tua mãe. Ou seja, ele entrega Maria aos cuidados de João. João 13, 23, é aquele que se reclina, que escuta o coração de Jesus. Eu preciso então ser como João, ter uma intimidade, ouvir o coração de Jesus e ter uma verdadeira transformação, uma verdadeira mudança de vida. João é um homem que tem uma certa cultura, é empreendedor da pesca, Lucas 5,10. Mas ao mesmo tempo, sendo um homem empreendedor da pesca, da pescaria no caso, ele é um homem desprendido de bens, Mateus 4,21. E deixando as redes, no caso de João, Tiago, Pedro depois, seguem a Jesus. Precisamos aprender com João a nos desprender dos bens e seguir a Jesus. É um homem proativo, é um homem que, com Pedro, em Lucas 22, 7 a 13, prepara uma Páscoa. É um homem que é proativo, é um homem que se dedica à oração. Atos 3, 1 a 3,
Pedro e João subiam ao templo para orar a hora nona. É um homem que é dedicado à oração. É um homem que teve várias oportunidades, como nós também podemos tê-las hoje, ser chamado para ser discípulo e apóstolo. Mateus 4, 18 a 20. Está no Monte da Transfiguração, Mateus 17, de 1 a 9. Ver a transfiguração de Cristo, ver Moisés e Elias, apesar de estar dormindo pelo cansaço, mas foi levado por Jesus ao Getsemane. E é aquele que registra a oração sacerdotal de Jesus em João 17. Ser íntimo de Jesus, João 20, do 2 ao 8. Estar ao lado de Jesus na ceia, estar com Jesus na cruz, estar com Jesus no bem e no mal. Cuidar daqueles que Jesus pede para cuidar. Quem Jesus confiou a você como um novo João de hoje. Um homem também que tem fraqueza, é certo. É um ser humano como eu e você, com as suas limitações. É um homem que tem a sua fraqueza. Ele, então, proíbe um indivíduo anônimo de expulsar demônios em nome de Jesus, lá em Lucas 9. Ó, Senhor, tinha um que estava expulsando, mas não segue conosco. E Jesus disse, ei, quem comigo não ajunta espalha. Quem é meu favor não pode ser contra mim. Então, demonstra um pouco de ciúme daquele colégio apostólico. É um homem que às vezes é um pouco impulsivo também. A gente fala muito em Pedro como impulsivo, mas João, ele deseja destruir os samaritanos. Lucas 9, 52 e 54. O Senhor quer que os samaritanos que não nos receberam, que caia fogo do céu, como Elias mandou, e venha consumir os samaritanos? Jesus disse, que isso? Que espírito vocês têm? O Filho do Homem não veio para destruir, veio para salvar. É claro que depois, o mesmo João é enviado com Pedro aos samaritanos, não para destruí-los, mas para orar, para que eles recebam o fogo do Espírito Santo. Então, é um homem que desejava, como um ponto fraco, a destruição dos samaritanos. Então, também demonstra um pouco de exclusivismo ou superioridade. Em Marcos 10, 40 e 41, pede, para sentar à direita ou à esquerda, esse pedido da mãe, dos filhos de Zebedeu, se poderiam sentar em lugar de honra. Isso demonstra, então, ali um certo exclusivismo ou um poder, um sentido de superioridade. Nesse caso também temos as ameaças, coisas que eles vivenciaram. E essa ameaça é o medo dos judeus. João 20, 19. Todos estavam com medo dos judeus, trancados, quando Jesus aparece, então, na narrativa joanina da ressurreição. Podemos perceber que ele vai enfrentar ameaças, falsos profetas, com o espírito do anticristo, negando a encarnação, 1 João 4, de 1 a 6. Os falsos mestres gnósticos de Éfeso, 1 João 2, 18 a 26. Oposição de Diótrefes, em 3 João, versículo 9. Então, há uma oposição ao ministério e à autoridade apostólica. Então, ele é o discípulo que tem intimidade, mas tem uma vida transformada. Ele é um escritor inspirado do Evangelho, das Epístolas e do Apocalipse. Ele vai falar do Verbo encarnado, ele vai falar do amor. Amor é a marca do cristão. Ele vai falar da comunhão. Só há comunhão se existe amor. Eu preciso andar na luz. Se na luz eu andar conforme Cristo está, e se eu tiver comunhão, o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Ele vai falar da revelação final, o Apocalipse, uma mensagem de vitória, o Cristo ressurreto, vitorioso, o Cordeiro que morreu e reviveu, o leão da tribo de Judá, vai vencer o império do mal e vai trazer então a restauração de todas as coisas. Vamos seguir as lições da vida de João na sua jornada de fé, caminhar em amor e em verdadeira comunhão, perseverança numa fé autêntica, porque essa é a verdade, esse é o novo mandamento, que amemos uns aos outros, que possamos então, de forma maravilhosa, viver uma vida diferenciada, viver uma vida acima da média, viver um evangelho completo. A comunidade que cresceu em torno de João, ou a comunidade joanina, vai aprender nesse círculo, o discípulo mais íntimo que se reclinava. Podemos aprender então a ter uma intimidade e buscar uma intimidade com Deus acima de qualquer coisa que já vivemos na vida. Uma intimidade não abstrata, mas uma intimidade que traz uma transformação, que possamos ser conhecidos hoje como os enviados do amor de Deus por meio de Cristo Jesus. A essência da pregação de João é essa. Ele amou a todos até o fim e deu a sua vida. Que possamos amar como João amou e aprender com esse apóstolo a ter uma vida diferenciada. Vencer os desafios, vencer então
o preconceito contra os samaritanos? Será que estamos preparados para receber os marginalizados, o diferente, aquele que não pertence à minha igreja? Eu preciso aprender com João, então, a ser um cristão melhor e amar como Cristo amou e saber não apenas o que Cristo sabia, mas amar como Cristo amou.